Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou passando por um processo, né, de mudança na minha vida e nesse processo Deus está me ensinando, né. E nesse ensinamento o que Deus tem me falado vira palavra. Então, provavelmente o que eu vou falar hoje é uma continuação da última palavra que eu trouxe aqui para vocês, porque Deus vai me ensinando, vai acrescentando e Ele vai me dando para eu passar para vocês, né. Primeiro fala com o profe a palavra fala com o profeta, né. Então, eu queria dizer que quando eu trago uma palavra, tem muita coisa pessoal, mas é porque Deus está me ensinando e eu só quero compartilhar. Amém? Então vocês vão ver alguns exemplos pessoais, mas, eu falo que púlpito é lugar para confessar pecado, é no púlpito que a gente confessa pecado. Amém? Então vamos lá, abram suas Bíblias em Josué 6. A gente primeiro vai ler do 2 ao 5. Depois a gente vai passear um pouquinho em Josué. O nome dessa palavra, eu dei um título para essa palavra hoje que se chama Chegada na Terra Prometida. Para quem não me conhece ainda, né, para quem, enquanto vocês vão achando aí na Bíblia, eu sou Joyce, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou mãe, eu sou filha da Jusceli também, e eu tô aqui na Terra para fazer aquilo que Deus me mandou, né, e para aprender todos os dias com Ele. Tenho caminhado com Deus por muitos anos, mas tenho sido transformada, na verdade, todo dia um pouquinho mais e cada dia mais e mais. Amém? Acharam aí? Vamos lá. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. E aí, assim, só para a gente, né, lembrar um pouquinho o que está acontecendo aqui, Josué tirou o povo, né, do deserto, passou pelo Rio Jordão e está chegando na Terra Prometida. E acredito que, né, a maioria de vocês saibam um pouquinho dessa história, né? Esse momento foi a chegada, né, do povo na Terra Prometida, que era o que eles esperaram por tanto tempo, 40 anos, né? Que eles tanto queriam. Mas chegando na Terra Prometida, eles ainda tinham que lutar para conquistar essa terra. E aí, quando eu trago isso para mim, eu falo que a gente fica: "Ai, quando que esse deserto vai passar? Quando que vai passar? E aí, Senhor, esse deserto que não passa, Senhor, o que que mais tem? O que que eu mais tenho para aprender nesse deserto?". E quando a gente chega na terra prometida, a gente acha: chegou, agora eu vou sentar na beira da praia e aproveitar, né". Não, eles chegaram na terra prometida, eles tiveram que lutar para conquistar ela. Eles tiveram que lutar. Mas em todas as lutas que eles teriam, eles seriam vitoriosos, porque Deus estava com eles, instruindo nos mínimos detalhes. E o que Deus tem falado ao meu coração é sobre estar atento aos detalhes. E é principalmente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Na simplicidade, a gente precisa estar atento na simplicidade da voz de Deus, né? Porque às vezes a gente fica esperando o eis que te digo. Mas Deus fala na simplicidade, nos detalhes. Nosso Deus é um Deus detalhista. Eu fiz questão de ler do versículo 2 ao 5 para a gente pensar nos detalhes que Deus deu para Josué aqui. Ele deu detalhes. 6 vezes, durante 6 dias,
E na hora que eles começarem a tocar o toque mais longo, Deus está falando de detalhes específicos, estratégias específicas de guerra, né? Como ele falou para aquele chefe, precisa mergulhar 7 vezes. Aí você pensa, 7 vezes? Eu mergulhar uma vez só não resolve? Não, Deus é Deus de detalhes. E o que ele está querendo falar com a gente hoje, ele está falando comigo o tempo todo, fique atenta aos detalhes, né? E, e aí o que Deus está falando é não só a minha voz, mas não só o que você vai fazer, mas de como você agir, no como você vai falar, no como você vai lutar, no que guardar, no que não guardar. Aqui nessa passagem ainda, né, que a gente vai falar muito sobre essa passagem, essa parte, né, de Josué, é, Deus deu detalhes específicos para Josué, e da mesma forma Josué repassou isso para o povo, né? E aí algumas pessoas decidiram que queriam burlar um pouquinho isso que o Josué tinha instruído, né? Que tinha vindo de Deus. E durante essa tentativa de burlar, não deu certo, que aí que vem falar no capítulo 7, logo um pouquinho depois, né? No capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 de Josué. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Porque nesse momento, Deus vai falar para Josué, vai falar, olha só, vai lá, destrói esse povo, não guarda nada, mata todo mundo e deixa não fica com nada para vocês, não guarda nada, independente do que vocês virem, ouro, prata, não guarda nada. E aí, no capítulo 7, versículo 1, vai dizer: Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. E a consequência disso foi eles terem sido feridos na guerra, né? E aí, quando eles são feridos na guerra, como vai nos relatar no versículo 4 e 7, mais à frente. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante de homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Presta atenção nessa palavra ânimo, que eu vou voltar nela daqui a pouco, né? E aí, quando acontece isso com o povo, né? Quando acontece isso, Josué fica surpreso, porque Deus falou que eles venceriam, né? Que ele estaria com ele, que eles seriam vitoriosos em todas as batalhas, né? E aí, quando isso acontece, deles não terem sido, que para o Josué era uma surpresa, ele ainda não sabia que os israelitas violaram, né, as instruções que ele tinha dado. Então, quando Josué se viu diante daquela situação, tipo assim, mas Deus, você falou que a gente ia vencer em todas as nossas batalhas, né? Você nos deu a instrução e a gente seguiu conforme o que tu falaste. O que está acontecendo, né? E aí eles vão para a guerra e eles saem feridos da guerra. Como que pode acontecer, né? Isso contrariou o que Deus disse que aconteceria, né? E aqui a gente está só para lembrar que aqui a gente está falando de um povo que durante o tempo do deserto, mesmo vendo o poder de Deus, né, mediante as dificuldades, eles duvidavam quando, né, quando vinha alguma coisa inesperada ou quando Moisés não descia, demorava muito a descer, e eles duvidavam, né, do poder de Deus, do agir de Deus, né? E eles chegaram a falar: nos tirou do Egito para morrer no deserto, Senhor. E agora, logo mais na frente, José vai falar: nos fez atravessar o Rio Jordão para morrer nas mãos dos nossos inimigos, né? E aí no versículo 7,
e no versículo 7 a gente vai ouvir a reação de Josué mediante a essa inesperada notícia, né? Que para ele era inesperado. Ele achou, nós vamos vencer tudo. Onde a gente colocar a mão, a gente vai vencer, porque Deus está com a gente e Ele está dando as instruções e as estratégias e vai acontecer assim, né? E aí então Josué clamou no versículo 7 vai falar: Então Josué clamou: Ó soberano Deus, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Olha ele perguntando. Da mesma forma que eles perguntaram antes para Deus, né? Quando eles estavam no Egito, eles perguntaram para Deus: Você trouxe a gente para cá para morrer no deserto? Aqui Josué está fazendo o mesmo movimento de perguntar para Deus: Você nos fez atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. A gente está falando de um Josué que estava crendo 100% no que Deus estava fazendo e estava vendo o agir de Deus. 100%. O Rio Jordão se abriu. As muralhas caíram. Mas quando eles foram atingidos durante a guerra, Josué foi lá e falou: Senhor, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. É o mesmo que está questionando, né? Lembrando também que esse é o mesmo Josué que no capítulo 1 de Josué e no versículo 9, Deus disse para ele: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Por isso que eu falei para vocês guardarem a palavra ânimo. No primeiro momento que eles perderam, que eles saíram feridos, eles perderam completamente o ânimo. E Deus vai falar para ele no capítulo 1, versículo 9, antes de tudo isso acontecer. Ele falou: Pois o Senhor, seu Deus, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E aí eu quero voltar, né, um pouquinho no versículo 6 para ressaltar a reação de Josué, né? Como o que Josué fez assim que ele recebeu a notícia, a primeira reação dele, né? Que depois eu quero trazer para a gente, né? Fazer um link com como nós somos, como são as nossas reações. No versículo 6, de voltar para o versículo 6 do mesmo capítulo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão, diante da arca do Senhor até o entardecer. Foi a primeira reação que eles tiveram mediante a notícia de que eles tinham sido feridos na guerra. Gente, quando eu estava lendo isso, eu me vi, né, tantas vezes nesse posicionamento de desespero de alma, mediante a uma notícia. E aí, mas Deus mostrando todos os dias sobre a fidelidade dele, sobre o carinho, sobre o detalhe, sobre o cuidado. E aí chegou uma notícia ruim. Nossa, como eu me vi no papel de José. Nossa, como eu me vi. Minha mãe, não sei se minha mãe tá aqui, mas ela que ouve a pastora Fabi também já ouviu algumas dos meus desesperos de alma, quando a notícia ruim chega. E às vezes não é nem fulano morreu, é uma notícia ruim, tipo, cancelaram o seu plano de saúde. Eu falei, mas eu fiz um exame sexta-feira para fazer. Ai, Jesus, né? E a gente é tão pequeno, e a gente deixa o nosso coração, a nossa alma ser contaminada por algo tão pequeno. E a gente entra num desespero de alma porque alguma coisa
saiu fora do nosso controle, do nosso esperado, do que eu achei que fosse acontecer, da maneira que fosse acontecer. Cheguei na Terra Prometida, vai ser só coisa boa agora, né? Não. Chegou na Terra Prometida, você continua tendo que conquistar a terra, conquistar o território, né? E aí eu vou, é, eu vou exemplificar, né, o que aconteceu para vocês essa semana sobre essa questão do plano de saúde. Deus tem sido fiel nos detalhes, né? Assim como ele foi com Josué, ele tem sido fiel nos detalhes sobre a nossa. Tu presta a mudar de um estado para o outro, assim, 18 horas de carro para outro estado, com duas crianças, dois cachorros, nananã, um monte de coisa acontecendo. E Deus está mostrando, assim, está fazendo milagres, assim, que fala: não é possível. Cara, esse Deus é muito lindo. E a gente fica assim, é. E a gente fica vendo o sim de Deus nos detalhes, né? O sim dele, quando as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E aí, segunda-feira de manhã, me deu nervoso, né? Por causa dessa mudança, me deu uma alergia no corpo todo. E aí, eu tava tentando marcar um dermatologista. E aí, me liga alguém, a menina do plano de saúde, e fala: Olha só, eu tenho uma ressonância magnética para fazer amanhã. Ela me liga, olha só, estou tentando passar a sua ressonância, você tem algum outro plano de saúde? Porque o seu não está dizendo que está desativado. Aí eu, como assim? Como assim? Uma ressonância magnética aqui, gente, nos Estados Unidos é muito caro, muito caro. Tipo, muito caro. Aí ela falou, não tá passando. Aí nisso, eu liguei pro plano, já falei, como assim? Meu coração já esqueci o lado espiritual das rodas, esqueci total, né? Já fiquei, meu coração já ficou turbado, já falei, mas meu Deus, eu preciso fazer porque, né, daqui a 3 semanas eu tô em outro estado. Não, não, não. Tá, falei, liguei. 105 pessoas na minha frente para ser atendida. E aí a mulher fala: Ah, não, porque você não mandou o documento tal, na data tal. Aí eu falei: Mas vocês não pediram esse documento. Vocês nunca pediram esse documento. Nunca me pediram isso. Nunca me solicitaram isso. Como que vocês cancelaram o meu plano sem a minha autorização? E aí eu falei: Eu até falei com a Jaqueline, a missionária Jaqueline, falei assim: Ah, vou ligar para eles, vou quebrar o pau, não sei o que, não sei o que. Ela: Deus está no controle já. E aí tá. E aí eu tinha que. Aí eles disseram que demorava 2 meses para resolver, não sei o quê. Eu falei, eu tenho que fazer uma ressonância magnética por causa disso, por causa daquilo, parará. Põe seu documento lá, mas mesmo assim vai demorar pelo menos um mês. E aí, de tarde, isso, meu coração ficou. Eu já estava no estresse de mudar, meu coração ficou turbado, eu fiquei triste. E só Jesus na minha vida, né? Aqui que é lugar de confessar pecado. E aí, depois disso. Ainda chegou uma carta dizendo que o plano do meu filho também tinha sido cancelado. E ele é americano, ele nem tinha o problema que eu tinha do documento que estava faltando. No dia seguinte, acordei, vou ligar para lá de novo. Como assim, Cristo? Aí o Espírito Santo veio e falou assim: descansa. Você pode me ouvir um minuto? Parar de reclamar e ficar brava e descansa. Eu descansei. Falei, amém. Você está no controle de tudo. Eu tenho visto a sua mão. Eu tenho visto o seu agir. Descansa. Nesse momento, nesse tempo todo, eu estava igual o Josué. Ele rasgou as vestes, colocou no chão, desespero de alma. E eu me vi aqui em Josué. E Deus falou: descansa, descansa. De tarde, o governo me ligou. O governo não liga para ninguém, né? O governo me ligou e a menina falou assim: eu não vou descansar enquanto não resolver a sua situação. E eu ouvi Deus falando: eu não vou descansar enquanto seu problema não tiver resolvido. Eu só precisei colocar o menino no lugar espiritual, né? Igual a Sulamita fez. Ela colocou, ela, ela só colocou o menino no lugar espiritual, que é a cama do profeta, né? Ela só colocou ele lá. E foi falar com o profeta, ela não foi reclamar com ninguém, não foi quebrar pau com ninguém. Ela foi falar com o profeta. Na hora que o Espírito Santo falou, descansa, eu falei, amém, Senhor. Você tem cuidado de mim nos mínimos detalhes, não vai ser isso que vai fugir ao teu controle. Não vai, isso é pequeno. E se não for também,
Amém. Eu não preciso fazer, porque eu não preciso fazer. Amém? Então, né? Só falei isso para exemplificar como nós somos no nosso dia a dia. Isso foi, gente, isso foi essa semana que aconteceu. Essa semana, não faz muito tempo, né? E eu me vi em lugar de Josué. E aí, quando eu estava preparando a palavra, na verdade, Deus já tinha me dado essa palavra, e ele usou esse exemplo exatamente para que essa palavra fosse mais viva no meu coração e para que eu pudesse compartilhar com vocês, eu acredito. Meu problema foi resolvido. Tá tudo certo. E eu, por horas, me desesperei à toa, porque o Deus de detalhes, de controle absoluto, ele não perdeu o controle. Não perdeu o controle, como ele não perdeu o controle de Josué e do povo que entrou na Terra Prometida. Como ele não perdeu, né? E aí, o que eu achei mais esplêndido aqui foi a resposta de Deus para Josué, no versículo 10. Quem está me acompanhando, vamos lá, no versículo 10. Foi linda a resposta de Deus. Mas o Senhor disse a Josué: levante-se. Como Jesus falou para mim, como Deus falou para mim, descansa. Por que que você está prostrado com o rosto no chão? Por que que você deixou a sua alma se abater desse jeito? Por que que a gente deixa a nossa alma se abater por coisa tão pequena? Por quê? Falta de ouvir o Espírito Santo? É falta de interação com ele nos detalhes? Porque o anseio do Espírito Santo é interagir com a gente nos detalhes, nos detalhes. Às vezes é algo, é sutil, é sutil e a gente precisa aprender a sutileza do Espírito Santo falando com a gente. Às vezes eu já vi muitas pessoas falando, não, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não sei como ouvir. Como que você ouve a voz de Deus? Não consigo. E às vezes a pessoa está assistindo algo e vem aquela voz e fala assim: desliga. E a gente ignora porque acha assim, não tem nada demais, tem nada demais, nada demais, né? Mas a tua natureza não ia falar para você desliga. Esse impulso de falar desliga. Não assiste isso. Talvez isso não seja bom para você assistir. Esse impulso é o Espírito Santo. Que a nossa natureza, não, eu quero ver como é que vai terminar mesmo, o que que vai acontecer. Mas quando tem uma voz, às vezes é alguém que você falou algo que não devia ou que você não perdoou, vai lá, fala com essa pessoa. Esse impulso, a gente acha, coisa da minha cabeça. E vai, como é que essa pessoa vai, como é que ela vai responder? Não, é coisa da minha cabeça. Ela que me fez assim. Você naturalmente teria um desejo de ir lá pedir perdão ou de confessar algo que você fez? É sutil. Sutil. E às vezes a gente espera o ex que te digo, o Senhor, né? Deus usar um profeta, às vezes, mas o Espírito Santo, ele está falando com a gente, é sutil, sutil, é nos detalhes, né? E a gente fica esperando. Ah, eu não sei ouvir Deus. E Deus está falando, desliga essa televisão. Abre a Bíblia. Ou para de orar no Facebook, no Instagram um pouquinho e vai ler a Bíblia. Você reclama tanto que você não tem tempo, mas quanto tempo você já está aí? Naturalmente, a gente não ia ter desse desejo, esse ímpeto, né? Esses impulsos, provavelmente, é a voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Deus, ele ama relacionamento, interação. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Ele coloca uma peça e a gente coloca outra peça. Ele coloca uma peça e a gente coloca outra peça, e assim a gente vai avançando no jogo, né? Assim, quando a gente joga um jogo de tabuleiro. E isso é a interação do jogo. E assim é com o Espírito Santo. Eu entendo assim, que é a interação. Se
eu consegui ouvir ele no pequeno detalhe, desliguei a televisão, e eu atendi, eu obedeci essa voz, agora ele vai falar, não, ela me ouviu, ela entendeu que sou eu, agora eu posso falar com ela. Mais isso. Agora a gente pode avançar mais uma peça nesse tabuleiro, né? E é sutil. E a gente fica esperando ouvir uma voz extraordinária. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode vir como voz forte, ele pode vir através de profeta, mas ele está todo dia buscando relacionamento com a gente. E basta o nosso movimento no tabuleiro de obediência, né? Assim como o jovem, né? Deus falou assim: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A partir do momento que ele respondeu para Deus, ele entendeu que era Deus, Deus começou a falar com ele, falar e falar e falar, né? Então a gente precisa. Primeiro ele estava falando: não, é o meu Senhor que me chama. Senhor, você me chamou? Ele falou: não, não te chamei, volte a dormir. Não, não te chamei, volte a dormir, né? Então, é, quando Deus vem falar com Josué, da mesma forma que eu ouvi falando comigo, descansa. E aqui ele fala para Josué: levanta-se. Por que que você está prostrado? Por que que você se prostrou? Né? E aí, e aí ele vai explicar para Josué o que que aconteceu. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, eu estou no 11, tá? E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. No 13 ele fala: levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Por isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio seus objetos. Enquanto a gente não desligar a televisão, Deus não vai acrescentar. Enquanto a gente não ouvir os mínimos detalhes e tirar de nós o desejo maior de cumprir aquilo que eu quero, de continuar assistindo aquele programa que não está me edificando, que na verdade está poluindo, né? Está alimentando a minha mente com aquilo que Deus não quer. Quanto a gente não der esses pequenos passos em direção a purificar o ambiente, conforme orientação do Espírito Santo, a gente acha, é só minha cabeça, é o Espírito Santo. E aqui Deus fala: purifique-se, tire do seu meio. E aí Deus está falando nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas. Deus está falando e a gente não está ouvindo, e a gente não tá dando ouvidos, né? Ouvindo tá, porque tá aqui dentro. E Deus está falando. A gente não consegue avançar, a gente fica ali, ó, no arroz com feijão. No arroz com feijão, e Deus quer te dar uma cotó grosso, né? E aí eu queria ressaltar alguns pontos, né, que até aqui eu absorvi disso que Deus está falando primeiro comigo, né? Ponto um: ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Ouvir. Senhor, Deus falou, poxa, vai lá e pede perdão. Jogar o orgulho fora. Vai lá e... Mas por que vai te custar tanto pedir perdão? Ah, se a pessoa... Você fez, você cumpriu, você fez a sua parte. No ponto 2, corresponder à voz de Deus. E é a interação com o Pai, é a questão do tabuleiro que eu falei, né? Deus ama.
O Espírito Santo, ele anseia por relacionamento. Relacionamento. Vamos jogar hoje, Espírito Santo. Você começa. Agora é minha vez. Ele falou, eu faço. Ele falou, eu faço. Ele falou, eu faço. Isso é submissão à liderança do Espírito Santo. É isso que a gente precisa aprender, a submeter tudo que é em nós à liderança do Espírito Santo. É só nesse momento que a gente consegue avançar de verdade, né? Se aconteceu algo, a gente entra em desespero e a gente esquece a nossa natureza espiritual e entra no plano carnal e tenta resolver com os nossos braços, a gente a gente está tirando a liderança de Deus e falando, eu faço melhor. Peraí, não, isso não deu certo o que você estava fazendo aí, eu faço melhor. É submissão completa, liderança do Espírito Santo, né? Corresponder à voz do Pai. Ele falou, eu faço. Ele falou, eu faço. Ele falou, eu faço. Obediência nos detalhes. Deus está falando isso comigo muito forte, muito forte. Obediência nos detalhes. Não guardar o que não é para ser guardado. Não guardar para mim o que não é para ser guardado. Se o Espírito Santo falou, joga tudo fora. Se Deus falou, joga tudo fora, queima, mata o povo todo, não guarda nada. Não guarda nada. Ai, mas isso aqui, eu tenho uma lembrança afetiva tão boa com essa foto, com essa pessoa, com esse ursinho, de um relacionamento de 300 mil anos atrás. Não guarda nada. Liderança exclusiva do Espírito Santo. Senhor, a gente louva tanto, né? Entrego a ti. A gente entrega tudo. Mas aí quando ele fala, não, joga isso aqui fora. Você entregou para mim? Então joga. A gente fala, gosto tanto desse ursinho. Obediência nos detalhes. No ponto 3. Ponto 4. Se manter firme nas adversidades. Sermos constantes como Deus é constante. Não deixar que toda notícia bale teu coração a ponto de entristecer a tua alma. A nossa esperança tem que estar firmada no Senhor. É no Senhor a nossa esperança, não é nas coisas terrenas. Quando a adversidade chegar, quando a frustração vier, quando o inesperado bater a porta, eu sei que meu Redentor vive, é nele que eu confio. Eu sei que meu Redentor vive. Ele está no controle de todas as coisas, e não vai ser agora diferente. Ele não falhou até hoje, ele não vai começar comigo. Não vai começar aqui. Descansa. Levanta-te. Por que que você está prostrado? A gente precisa aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo, mas não só como ouvinte, não só, o Senhor falou comigo, mas como atuantes. Atuantes. Ele falou, a gente age. Ele falou, a gente age, né? Desculpa se vocês estão ouvindo meus filhos gritando no fundo. Eu espero que não. São os meus ajudantes. É, o desejo, o anseio de Deus é ter relacionamento conosco, estar conosco nos detalhes, né? Se a gente convida Ele para, Senhor, eu quero comprar aquela casa, não sei o quê, vai na frente, cura, sara o câncer da minha mãe, Senhor, tira. Se a gente convida para Ele para essas batalhas maiores, por que a gente não convida para as batalhas menores, nos detalhes, no dia a dia? Senhor, o que que eu vou fazer para a janta? Deixa eu pensar. Espírito Santo, vamos comigo ali para me ajudar a decidir a cor do vestido que eu. Nos mínimos detalhes. É bobeira, Joyce. Não, não é bobeira. Ele tem prazer em participar. Ele tem
prazer em participar dos nossos detalhes, né? E eu tive há uns, deixa eu ver, 15 anos atrás, eu tive uma experiência que me fez ver o quanto ele me enxergava, né? E quanto ele cuidava dos detalhes. Eu tinha, não, faz bem 20 anos isso. Eu tinha minha carteira há muito tempo, mas eu comprei meu carro muito depois, então eu estava meio destreinada dirigindo e tal. E aí fui para o casamento de um primo, e levei comigo a minha tia que estava doente, é, minha prima e as crianças atrás. Então, assim, todo mundo estava no carro, eram pessoas muito, ninguém experiente de dirigir. E aí, voltando desse casamento, eu estava no Rio de Janeiro, eles estavam fazendo construção e desviaram a rota para não era época que GPS, não, GPS não funcionava. Não quero falar muito para vocês não entenderem que eu tô velha. Mas GPS não funcionava, né? Não existia isso ainda. Se existia, não era lá. Não era no Brasil, eu não tinha. É, E aí desviou, porque estava tendo uma construção. Isso era tarde da noite, tipo, devia ser umas meia-noite, alguma coisa assim. E aí, quando eles desviaram, eu não sabia como chegar na casa, no meu destino, eu não sabia. E nisso, nesse desvio, a gente parou numa favela. 11, acho que era meia-noite, era muito tarde, era muito tarde. Paramos numa favela e o meu coração começou a entrar em desespero. Todo mundo naquele carro dependia de mim. A minha tia, que estava doente de câncer, a minha prima e acho que 3 crianças pequenas que tinham no carro. E aí, aquele peso de responsabilidade da segurança deles veio sobre mim e a única coisa que eu fiz foi, Senhor, não sei como chegar, não faço ideia, eu não fazia ideia de como sair dali, não fazia ideia de como chegar, não fazia ideia de onde eu estava. Eu falei, Senhor, toma direção. Eu comecei a dirigir. E eu cheguei no lugar, segura e não sei como eu virei para a esquerda, não sei como eu virei para a direita, só sei que quando eu falei Espírito Santo, toma o controle desse volante, toma o controle desse carro, vai na frente, porque eu não sei o que fazer. Me veio um temor tão grande de ser enxergada e de ser vista pelo Espírito Santo nos detalhes, no cuidado, no carinho, no amor, porque eu entreguei para Ele. E esse Deus, né, esse Deus que Ele cuida dos detalhes, né? Naquele momento eu vi, Ele cuidou da minha segurança, a segurança da minha família, Ele guiou. Eu não tinha noção do como sair daquele lugar. Não tinha noção, assim, nem se eu virar para a esquerda, eu vou sair na rua tal. Não fazia ideia. O Espírito Santo tomou o controle daquele carro e foi. Aquele dia eu me senti enxergada. Existe uma diferença, né? Quando a gente existe algo, quando a gente se sente enxergada pelo Espírito Santo nos detalhes. Deus é Deus, eu tô repetindo isso porque ele é Deus de detalhes. Se você não sabia disso, recebe isso no seu coração agora, em nome de Jesus. Deus é Deus de detalhes, detalhes, e você é visto pelo Espírito Santo. A partir do momento que a gente começa a ouvir a voz do Espírito Santo e agir conforme a instrução dele, vira para a direita, vira para a esquerda. E você vê os frutos desse direcionamento completo, a liderança completa do Espírito Santo. Você vê os frutos chegar em casa em segurança, protegida, sem nada te acontecer, e se sentir enxergada pelo Espírito Santo, muda. Quando a gente se sente vista por ele, muda a nossa percepção de quem nós somos e de quem ele é na nossa vida, né? Ele é pai, amoroso, né? E a gente demora um tempo para entender a plenitude dessa palavra pai amoroso,
né, desse relacionamento de filho e pai, principalmente aqueles que tiveram dificuldade com os seus pais, a gente demora um tempo para entender isso. Mas quando a gente entende, quando essa chavinha muda e a gente entrega a liderança para ele, a gente avança, né? A gente avança. É, só quando a gente consegue se render ao poderio dele em obediência total e humildade, né? É, Josué se colocou na posição de ouvir a voz de Deus. Ele se colocou à disposição total da soberania de Deus, assim como Abraão, quando saiu da sua terra e da sua parentela. Como Deus o instruiu, ele fez como Deus o instruiu, né? Mas ele pecou num detalhe. Ele pecou num detalhe. Ele levou o sobrinho dele. E Deus só voltou a instruir a ele como avançar quando ele se separou do sobrinho. Só quando houve uma obediência integral, assim como Josué, né? A entrega precisa ser total, se a gente quiser avançar, precisa ser total. Senhor, toma o controle. Não sei, não faço ideia. Toma o controle desse volante, toma o controle desse carro, leva-nos. A entrega precisa ser total. Eu não sei mais como fazer. Não sei, Senhor. Na minha vida, não quero dar um passo. Não quero, Senhor. Fala. São seis voltas que a gente precisa dar antes da trombeta tocar? São 7 vezes que a trombeta precisa tocar? Quais são os detalhes? É para a esquerda, é para a direita? Obediência total, entrega total. Mas a gente precisa aprender a ser sensível a qualquer impulso do Espírito Santo. É isso que se fala de entrega total. O que você vai perder se você desligar a televisão para ouvir? Talvez, às vezes, sou só eu, mas às vezes é o Espírito Santo. Às vezes não. Vou falar que a maioria das é o Espírito Santo e a gente acha que, não, coisa da minha cabeça, né? E o que Deus tem me ensinado nessa palavra, Fechou seu áudio, Joyce. desculpa, e aí o que eu quero falar é que Deus está me ensinando e que eu acredito que Ele queira ensinar para os irmãos essa noite. Eu tinha, em nome de Jesus, não me pertence mais, uma necessidade de controle sobre como que vai ser, o que que a gente vai fazer, como, como que a gente vai chegar lá, quais são os passos, isso aqui tem que acontecer nesse tempo. Eu tinha essa necessidade de controle sobre as coisas. E Deus está me falando, controle é meu, controle é meu. Aprenda a navegar sem controle. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, que ele me lembrou a situação do carro, ele falou: naquele dia você me deu o controle total. É disso aqui, é esse nível que a gente está falando, e eu preciso que você. E eu estou te lembrando isso porque desde lá eu estou tentando te ensinar a me dar o controle total, em obediência humilde, submissão humilde. Deus é tão lindo que ele não quer te forçar. Às vezes a gente fala assim, né? Eu já falei assim, às vezes, nem não falo mais, mas eu já falei assim. Ai, assim, olha, eu vou fazer. Se não for da tua vontade, me impede que alguma coisa aconteça que eu não consigo fazer. Esse não é exatamente o que Deus quer de nós, né? E aqui, cadê onde que eu botei? Em Salmos 32:8, ele vai dizer, Salmos 32:8, ele vai dizer assim: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Seu pai está dizendo isso. Não sejam como cavalo ou mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados.
O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. É cercado de amor. Ele quer que essa interação não seja forçada, porque a gente não é cavalo ou mula, certo? Nós somos filhos. Filhos. É uma interação de amor, onde a gente se rende, se derrama, e ele nos fala, filho, desse jeito. E a gente segue e ele vai nos fazendo avançar. É uma interação cercados de amor, é por rendição, né? Ó, Senhor, se não for da tua vontade, me impede de fazer, tá? Não deixa eu chegar lá. Se não for, é em amor, é por entrega, é por desejo meu, Senhor, é meu desejo não fazer o que eu quero. É meu desejo não chegar até lá para ser impedida por você. Ele não quer impedir. Ele não quer te forçar algo que você não queira. Ele quer que seja relacionamento. Relacionamento. É isso que é o que ele quer de nós. Relacionamento. Desde o Éden. Tudo que ele quer conosco é relacionamento, e relacionamento em amor, não por obrigação, não para bater o cartão no horário certo, não. Eu estive na igreja, fui na igreja todos os dias dessa semana, assisti todos os cultos. Não é isso. Amém que você foi, mas ele quer que seja por amor. É uma eu visualizo esse relacionamento é uma dança, mais do que um jogo de tabuleiro, é uma dança, onde há interação. Eu estou dançando com o meu pai nessa coisa chamada de vida. Estou dançando com ele. E nessa dança ele me conduz. Ele é o meu noivo. Ele me conduz. E eu, no prazer dessa dança, sou conduzida por ele. Não porque, Senhor, eu quero fazer, mas se não for da tua vontade, não. Eu sou conduzida nessa dança de amor que Ele colocou para a gente dançar junto. Amém? Então, é... amém. Deixa eu ver aqui que eu anotei. A gente precisa ser sensível aos impulsos do Espírito Santo, né? E, e o que eu quero, e o que eu quero falar aqui também é que quando estava preparando essa palavra, Deus me deu algo a respeito da palavra do versículo que vem falar. E aquele que é fiel no muito, sobre muito te colocarei. Aquele que é fiel e infiel, que é. Ih, gente, esqueci. Ah, deixa eu abrir aqui. Essa aqui, essa parte. Ó, Deus trabalhando no meu controle, tá, gente? Eu tinha que ter tudo no meu controle. E o dia hoje não me deixou ter controle de tudo. Amém por isso, porque eu estou aprendendo, né? Deixa eu ver, Lucas 16:10. Vamos abrir comigo aqui. Eu gosto de preparar, colocar todos os versículos nas minhas anotações para eu não ter que perder tempo e tudo mais. Mas hoje, graças a Deus que o Espírito Santo está me ensinando a parar de controlar os mínimos detalhes de tudo que eu faço. Graças a Deus. É mais um ensinamento. Lucas 16:10. Amém. Lucas 16:10 vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, né, as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E aí, quando Deus estava me falando da questão
dos detalhes de desligar a televisão, e quando a gente vê esse versículo, a nossa mente automaticamente vai para a parte de finanças, né? Vai para a parte do dízimo, né? E aí, Deus trouxe para mim, quando ele me falou que, Joyce, esse é o nível de fidelidade que eu estou falando. Esse versículo, ele é muito mais abrangente do que só finanças ou riquezas materiais. Ele está falando de fidelidade nos mínimos detalhes. E na hora que o Espírito Santo falar, desliga a televisão, porque isso que você está assistindo agora não te edifica, a gente ir lá e desligar. É a fidelidade no pouco, é ele falar, ele vir e revelar para a gente conseguir ouvir ele. Vai lá e desliga a televisão. Ah, isso só pode ser o Espírito Santo, porque a minha mente não ia falar isso para mim, então eu vou lá e vou desligar. Esse é o pouco. É essa fidelidade que ele espera da gente, né? Que sobre muito te colocarei. E aí ele vai medir o nosso coração, o nosso dia a dia, no sentido de, se eu falei para ela que no pouco e ela obedeceu, então eu vou poder agora aumentar. E eu vou ter a certeza que ela vai ser fiel no muito, quando eu a colocar, né? E o avançar no reino de Deus, ele vai sendo gradativo no sentido que nós entregamos a ele essa fidelidade, né? Quem detém o mover de Deus, quem detém o mover de Deus, não é o diabo. Às vezes a gente fala, ah, é porque. Não, quem detém o mover do Espírito Santo na terra não é o diabo, irmãos. Somos nós, quando a gente age com indiferença ao que o Espírito Santo está falando para a gente. É a gente que detém o mover do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está sendo impelido pela nossa carne a não ouvir o que o Espírito Santo está nos indicando nos pequenos detalhes e a gente não consegue avançar. E o Espírito Santo, através de nós, ele não vai se mover com liberdade, né? Se a gente não entregar essa liderança de tudo, dos detalhes, das pequenas coisas, o Espírito Santo, através da nossa vida, ele vai se mover de outras formas, porque Deus é. Mas através da nossa vida, ele não vai se mover, porque a gente não conseguiu ser fiel no pouco, né? Muitas vezes a direção é simples, é pequena e a gente está esperando ainda mais, né? E é só a gente colocar numa balança, né? Assim, é uma dica para aprender a ouvir ou, ou, né, experimentar, é colocar numa balança. Isso aqui, esse pensamento, poderia naturalmente vir da minha cabeça? Seria algo que viria de mim naturalmente? Fazer isso ou fazer aquilo? Não, então só pode ser o Espírito Santo, né? Então, eu vou fazer. Então eu vou fazer. Então eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer de novo e eu vou andar nesse tabuleiro de xadrez ou nesse jogo de tabuleiro e vou avançar, né? É simples. Eu ouvi algo pequeno, para mim é pequeno, é meu. Eu naturalmente teria esse impulso. É esse pequeno impulso do Espírito Santo, é um exercício diário, é todo dia, né? É, é só a gente colocar nessa balança, ao contrário do meu querer. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, que eu até não li, né? Eu queria que eu aprendesse com a pastora Fabiana, da gente fazer pergunta, né? E eu coloquei essa pergunta aqui, eu queria que os irmãos, né, que um dos pontos que eu queria falar aqui era sobre atenção aos detalhes, aprender a ouvir o Espírito Santo. E, e, e eu me fiz essa pergunta várias vezes depois, né, que o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração e eu queria, né,
fazer com que vocês reflitam também. Qual é o seu posicionamento diante de uma frustração no processo de tomada da Terra Prometida? Qual é o seu posicionamento diante de um direcionamento que talvez seja pequeno, né, nesse processo de tomada da Terra Prometida? A gente quer tanto sair do deserto, a gente quer tanto chegar na Terra Prometida, mas qual é o posicionamento que nós temos, que nós estamos tendo, né? Qual é o posicionamento? Qual é o seu posicionamento diante de uma frustração, diante da voz do Espírito Santo te falando para fazer algo, mesmo que seja algo pequeno, que seja algo de, né, que na nossa mente é pequeno, mas que no espiritual talvez tenha uma proporção que a gente não tem dimensão, porque a nossa mente ela acessa até aqui, né? Às vezes a nossa mente acessou até aqui, se ela desligar, né? E eu vou falar a respeito, às vezes é algo realmente pesado que você está assistindo, que está pronto a aparecer na televisão, e quando o Espírito Santo falou assim, desliga, e você não desligou, a sua mente foi alimentada, a raiz do pecado entrou, você começou a visualizar algo que você não queria, né? E você deu essa brecha enorme para o inimigo fazer e acontecer. Qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Qual é o meu posicionamento diante de uma situação inesperada, de uma frustração? Qual deveria ser o meu posicionamento? Eu quero que a gente se pergunte isso, que essa pergunta fique nos nossos corações toda vez que algo inesperado chegar, ou então você tiver esse impulso pequeno dentro de você, você acha que é pequeno, mas que no espiritual ele pode ter uma proporção maior. Às vezes que a gente enxerga pouco. Qual é o seu posicionamento, ou qual será o seu posicionamento? E eu queria que os irmãos lembrassem dessa pergunta toda vez que vier uma posição. Eu queria lembrar e ressaltar os 5 pontos que eu falei. Ouvir a voz de Deus. Corresponder à voz de Deus, que é a interação com o Pai, é o jogo de tabuleiro. Obediência nos detalhes. Se manter firme nas adversidades, né? Ser constantes, constantes. E aí eu pergunto, qual é o meu posicionamento diante da adversidade, diante da frustração, diante do inesperado? Ser constante, como Deus é constante. E o ponto 5, conquistar o que Ele já determinou como seu, como nosso. Conquistar, o ponto 5, conquistar o que Ele já determinou. Né, a história do povo, história de Josué, né, e do povo que saiu do Egito, que passou pelo Rio Jordão, chegou na Terra Prometida, foi de conquista. Conquista. Eles conquistaram tudo o que Deus determinou para eles conquistaram. Porque mesmo quando chegou a adversidade, eles limparam a impureza, tiraram o que não era, ouviram a voz de Deus, atenderam, responderam, tiveram a interação com o Pai, e a partir dali eles se tornaram constantes. Eles conquistaram o que foi determinado por Deus para eles. Conquistar o que ele já determinou a nós, para nós, que é nosso, é nosso por herança. Que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos entregar a liderança, que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que entendamos que ser fiel a Deus no pouco é também manifestar essa obediência em humildade, de entender que às vezes a vozinha dentro, às vezes não, sempre, a vozinha dentro de você que te impele a fazer algo
que é bom, a falar com alguém na rua, a orar por alguém na rua, é o Espírito Santo. E quando a gente responde ao comando, ele acrescenta, ele faz, ele muda, ele transforma e a gente conquista aquilo que ele já determinou para a gente como herança. Amém? E eu queria, antes da gente cear, eu queria orar com os irmãos, né? Queria fazer essa oração por nós. Amém. Meu filho está batendo na porta. Ele quer orar também, acho. Amém. Espírito Santo lindo, amado das nossas almas. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, te entregar a liderança completa daquilo que nós somos, daquilo que fazemos, da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, Pai. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós dizemos isso da boca para fora, Pai amado, e tomamos o controle nas nossas mãos, Senhor. Nós te pedimos perdão por isso, Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, por tomar o controle da tua mão e achar que nós temos uma solução melhor. Toma a liderança, Senhor Jesus, das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ter a sensibilidade de entender que o impulso dentro de nós para fazer o bem vem de ti. E nos dá força, Jesus, para acatar, para obedecer e para atender a tua voz e fazer aquilo, Senhor Jesus, que tu queres que façamos para o nosso benefício, para que avancemos no teu reino, para que nos tornemos, Senhor Jesus, para que entremos numa plenitude de conhecer quem tu és. Ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilhar de uma natureza carnal que vai dizer para nós que é coisa da nossa cabeça, que não provém de ti. Ah, que amanhã eu faço. Deixa eu assistir só mais um pouquinho. Pai, joga por terra, Pai amado, essa natureza carnal pecaminosa que tenta nos impedir de ouvir a tua voz e seguir o teu comando, para que avancemos no teu reino, pessoas sejam transformadas através de nós, e vidas sejam tocadas, Pai amado, e para que o entendimento dos nossos corações e das nossas mentes sejam sempre focados em ti, Pai. Obrigada, Jesus, por esse momento de conhecimento, de libertação, de transformação, Pai. Continua a falar nos nossos corações. E que, Senhor Jesus, essa liberdade, essa liderança que nós estamos te dando, Senhor, não seja momentânea, seja para sempre, constante, Senhor. Que as nossas emoções não estejam governadas por aquilo que acontece no nosso visual, mas estejam governadas pelo teu Espírito Santo, por aquilo que tu diz de nós e pela palavra, Senhor Jesus, que tu já determinaste a respeito das nossas vidas. Te amamos, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Queria que vocês pegassem os seus elementos, né? O pão e o vinho ou suco de uva, ou o que você tiver, né? E eu vou ler a passagem. Jesus lhe disse: tomando o pão, ele deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém. Pai amado, nós consagramos, Senhor Jesus, esses elementos no teu altar, Pai amado, como um símbolo, Pai amado, sentados na tua presença, na tua mesa, Senhor Jesus. Nós consagramos, Senhor Jesus, esses elementos, que possamos partilhar, Senhor Jesus, do teu corpo, Pai amado, e fazer, Senhor Jesus, esse exercício, Pai, de estar na tua presença. Consagramos a ti, Pai amado, o pão, em nome de Jesus. Amém. Comamos. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai.
Santo, santo, santo tu és, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebamos, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Tudo e por tudo. Amém.